Bom dia a todos. Vamos dar seguimento ao nosso programa. Agora a gente vai para a segunda sessão clínica de discussão de doença localmente avançada. Dr. Anderson Nassar é o nosso chairman, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, chefe de cirurgia torácica do Americas Medical City e do Centro Américas de Oncologia. Ele vai entrar virtualmente. Doutora Cíntia Bognari, a nossa moderadora, que já está aqui, co-organizadora do evento, já estava aqui com a gente desde cedo. Para a apresentação do caso clínico, nós vamos ter a doutora Tércia Souza, que é oncologista clínica do Américas, pesquisadora do Instituto COI. E vamos ter, para a discussão do caso clínico, os palestrantes honrosos que estão aqui com a gente hoje, o doutor Vitor Gondim, que vai abordar o tema imunoterapia perioperatória. O Dr. Vitor é oncologista clínico do Américas Oncologia, também investigador do Instituto COI de Oncologia e Pesquisa. A nossa aula seguinte será do Dr. Alexandre de Oliveira, com o tema estadiamento mediastinal invasivo, tema extremamente relevante para o dia a dia da oncologia torácica. O Dr. Alexandre é conhecido de todos, ele é cirurgião torácico do Hospital Paulistano, do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital BP Mirante, em São Paulo. E, por fim, teremos o último bloco, será o Dr. Rodrigo Dias, que vai abordar radioterapia quando hipofracionar. O Dr. Rodrigo é radio-oncologista do Hospital Paulistano e da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E, por fim, nós vamos fazer uma discussão baseada no caso, baseado nessas informações teóricas que vão ser coletadas aí com essas aulas ao longo do nosso período. Então, eu vou passar desde já a voz para a doutora Tércia Souza, que vai começar a apresentação do caso para a gente. Por favor, Tércia. Então, VF, 61 anos, masculino, que de antecedente teve um quadro de pancreatite de repetição com necessidade de abordagem cirúrgica, e ex-tabagista, 90 maços ano, havia parado em setembro de 2019. O paciente começou em agosto de 2019 um quadro de tosse produtiva, há 3 meses ele havia internado por esse quadro, e há 1 semana com febre vespertina. Realizou, então, uma tomo de tórax, já na admissão, que mostrou uma massa no lobo inferior esquerdo, contornos lobulados espiculados, medindo 8,2 por 7,2 por 8,1. Essa massa, ela tinha obliteração, amputação do bronco segmentar superior do lobo inferior esquerdo, e, além disso, havia linfonodos proeminentes e linfonodomegalias mediastinais, e perilar à esquerda, a maior delas medindo 2,8 centímetros. Essa é a imagem, então, dos cortes dessa tomografia de agosto de 2019. O paciente fez uma tomo de abdômen e pelve, não tinha sinais de lesões para suspeita de acometimento neoplásico, apenas a alteração do pâncreas, fez uma ressonância de crânio também sem alterações e foi para uma broncoscopia com biópsia. A descrição da bronco era um importante edema da mucosa brônquica do lobo inferior e redução dos seus ossos. A primeira biópsia veio sem evidência de malignidade. Então, quase 1 mês depois, 23 de setembro, o paciente foi submetido a uma biópsia de pulmão guiada por tomo, o anatomo patológico, um carcinoma não pequenas células, a imunistoquímica, adenocarcinoma pulmonar de padrões acinar e sólido. PDL1 de 10%, ALK EGFR negativo e Carras mutado no códon 12 G12C. Fez um PET já em outubro de 2019, tá? Agosto, setembro, outubro. A massa é igual, só que agora medido 9,2 centímetros, um SUV de 12,2, e os linfonodos, todos na cadeia pré-vascular, paratraqueal superior e inferior esquerda, subcarinal, subaórtica e lá pulmonar esquerda, medindo até 4,8 centímetros, com SUV de 12,9. Essas são, então, as imagens do PET-CT do paciente. Mais algumas imagens, todas mostrando a massa e a linfonodomegalia.
Então, o adenocarcinoma de pulmão, PDL1 10%, mutação do códon 12, ALK-GFR negativo, ficou como estadio clínico 3B, T4N2 pelo PET, né? Na ocasião, o caso foi discutido com a equipe cirúrgica, não foi indicado a abordagem, e o paciente foi para tratamento definitivo com químio e radioterapia. Até a rádio, nesse contexto, foi uma rádio que demandou um bom estudo da equipe, porque o campo ia ser muito grande e o risco das toxicidades também. O paciente, apesar disso, tolerou bem, mas teve uma mucosite grau 3, com necessidade de GTT, inclusive precisou ficar internado em torno de um mês por conta desse quadro. Quando, então, em janeiro, ele repetiu a tomografia de tórax, foi comparada com a tomo de agosto, aquela primeira tomo que eu falei, e a doença havia, sim, reduzido. Então, agora estava medindo 7,2 por 6,5 por 7,1. E aqui a gente pode ver que realmente reduziu o volume de doença, essa é a imagem de agosto, e essa é a imagem do lado direito, em cima e embaixo, de janeiro. O paciente, então, seguiu para durvalumab no início de fevereiro, a cada 2 semanas, e em maio ele evoluiu com queixa de dor e hemitórax esquerdo de forte intensidade, inclusive com necessidade de opioide. Repetiu uma tomo de tórax, a doença oncológica persistia em redução, os linfonodos agora estavam medindo 2,3, eles mediam 4,8 no PET, né? A massa estava medindo 3,6 por 3,3, mas ele descrevia na tomo um pequeno a moderado derrame pleural à esquerda. Essa, então, é a imagem da tomo de maio, e essa é a imagem da tomo de janeiro, aquela que eu já havia mostrado. E aí, só para corroborar essa descrição do derrame pleural. Depois de discussões, o paciente, então, foi para uma pleuroscopia com biópsia da pleura esquerda, fez uma pleurodese com talco e o anatomo patológico com imunistoquímica veio uma pleurite crônica não específica, sem evidência de carcinoma metastático nesse espécime. O paciente, então, continuou com o tratamento com o durvalumab, a última dose que ele recebeu, 19 de junho, quando ele internou por uma sepse grave de foco pulmonar e uma empiema, que inclusive chegou a drenar espontaneamente uma parte desse pus. O paciente precisou de antibiótico de amplo espectro, drenagem torácica com colocação de dreno, evoluiu com insuficiência renal aguda nesse período, teve uma HDA em topografia de alto risco que ficou resolvida, teve uma onilíase esofágica, o novo quadro de pneumonia e ficou com antibiótico de amplo espectro da internação, meropenem e linezolida, seguiu para clavulin e levo, teve mais uma drenagem pleural e foi de alta em agosto com antibiótico via oral. Clavulin e levo para usar por um período longo, porque a indicação, inclusive, na época era até abordagem cirúrgica, mas o paciente não iria tolerar. Então, essa é a tomo de tórax da alta, né, que já não havia mais o derrame pleural, à esquerda era muito pequeno, e o restante vinha em redução persistente da doença oncológica. Tentamos retomar as aplicações do durvalumab, mas acabou que o paciente evoluiu com dor torácica, fez um eco transtorácico, tinha um derrame pericárdico, foi abordado em setembro, uma drenagem pericárdica videoassistida, o material foi para biópsia e também não evidenciou doença oncológica nesse cenário. E então, ocorrências todas, e o pulmão que o paciente ficou, praticamente o pulmão esquerdo excluso, vamos dizer assim, a gente optou por segmento. Esse é o penúltimo PET do paciente, em que ele tinha resolução completa do hipermetabolismo glicolítico, tanto nos linfonodos quanto na doença pulmonar, apenas com um hipermetabolismo alto, mas relacionado à pleurodese na superfície pleural à esquerda. Essa é a imagem do PET, então o pulmão dele, né, a gente vê que praticamente ficou excluso, e a captação na pleura. O paciente repetiu mais um PET agora em junho, que manteve todas essas alterações.
e ele encontra-se muito bem, né? Então, só resumindo, o adenocarcinoma de pulmão estádio 3B, que no cenário foi optado por não fazer avaliação cirúrgica, seguir para a quimio-rádio definitiva, durvalumab, apresentou inúmeras intercorrências, muito provavelmente relacionadas ao tratamento, tanto pleura-pericárdio sem evidência de neoplasia, e paciente desde então ele recebeu 9 ciclos de durvalumab, está há 1 ano sem a medicação e sem evidência de doença e muito bem clinicamente. Olá, meu nome é Vitor Gondim, sou médico oncologista no grupo Américas Oncologia COI e estou aqui para debater imunoterapia perioperatória nos cenários da neoadjuvância e adjuvância. Primeiramente, falando sobre o tratamento neoadjuvante, nós temos que o tratamento neoadjuvante padrão hoje em dia é o uso de quimioterapia citotóxica baseada em doublet de platina, já bem estabelecido por diversos estudos, aqui representado por essa meta-análise que analisou 15 trials que mostrou um ganho em sobrevida global com o emprego da quimioterapia neoadjuvante, com hazard ratio de 0,87 e um benefício absoluto de 5% em 5 anos no uso dessa terapêutica. Sendo assim, esse permaneceu como padrão e ainda é o padrão de tratamento neoadjuvante, mas o que nós vimos aqui historicamente é a incorporação de novas tecnologias no tratamento do câncer de pulmão, especialmente, primeiramente, no cenário de doença metastática, com o surgimento do emprego de TKIs e também da imunoterapia, primeiramente no cenário de segunda linha, depois primeira linha, gerando benefício em sobrevida global. Então, nada mais natural que essas terapêuticas também viessem a ser avaliadas em cenários mais precoces. Aqui eu mostro, então, 2 estudos de fase 2 que tentaram e iniciaram o estudo e a avaliação do uso da imunoterapia no cenário de neoadjuvante. O primeiro, o atezolizumab em combinação com a quimioterapia, e o segundo, o Nadim Trial, usando nivolumab em associação à quimioterapia no cenário neoadjuvante. A título de avaliação, o Nadim Trial teve um design incorporando pacientes com estadio 3A ressecáveis que receberam tratamento neoadjuvante, então, com carboplatina, paclitaxel e nivolumab como imunoterapia por 3 ciclos e eram então submetidos à cirurgia e também recebiam no cenário adjuvante o nivolumab isolado. E esse estudo teve como endpoint a taxa de resposta patológica máxima atingindo 80% de taxa. E 60% dos pacientes apresentaram taxa de resposta patológica completa. Também tivemos estudos avaliando o uso da imunoterapia isolada no cenário de neoadjuvância, como o LCMC3, que avaliou o uso da atezolizumab, e o estudo NeoStar, que avaliou em 2 braços o uso do nivolumab e no outro braço o uso de nivolumab em combinação com ipilimumab, ambos também estudos de fase 2. Aqui, de forma esquemática resumida, os trabalhos que nós temos com o uso de imunoterapia adjuvante apresentaram-se, então, comparativamente à taxa de resposta patológica máximas que nós temos X estudos com o uso de terapia citotóxica padrão, o uso da imunoterapia isolada atingiu taxas de respostas semelhantes ou que chegam muito próximas à taxa de resposta alcançada pela quimioterapia citotóxica historicamente. Entretanto, os estudos que usaram tratamento combinado de imunoterapia e quimioterapia atingiram taxas de resposta patológicas muito altas. Sendo assim, isso levantou o racional e hipótese que talvez o tratamento combinado tivesse melhores desfechos, o que levou à realização de estudos de fase 3. Nós tivemos, então, o estudo Checkmate 816, que foi apresentado primeiramente na AACR, com os resultados de taxa de resposta patológica completa, e tivemos uma atualização agora na ASCO 2021 dos resultados e desfechos cirúrgicos com o emprego dessa nova terapêutica na neoadjuvância. O estudo, então, teve como design pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estadio 1B, maior que 4 centímetros, até 3A, PS01, sendo excluídos pacientes com mutação de sensibilidade EGFR ou rearranjo do ALK, e foram submetidos, então, a tratamento neoadjuvante no braço experimental com imunoterapia nivolumab e quimioterapia por 3 ciclos versus o braço controle com quimioterapia isolada citotóxica por 3 ciclos. Esses pacientes eram reestadiados radiologicamente e eram submetidos à cirurgia, podendo, então, depois serem ou não submetidos
a quimioterapia adjuvante, a radioterapia, de acordo com o pesquisador. O endpoint primário desse estudo, então, foi resposta patológica completa e sobrevida livre de evento, que ainda é um dado imaturo. Com relação ao primeiro endpoint, sobre taxa de resposta patológica completa, claramente os braços, independentes do estadiamento, o braço com o uso de imunoterapia combinada apresentou maiores taxas de resposta patológica completa, e aqui pelos gráficos a gente vê que mesmo aqueles pacientes que não atingiram resposta patológica completa como endpoint primário do estudo, ainda assim apresentaram regressão tumoral muito mais acentuada com o uso do nivolumab em comparação ao uso sem a imunoterapia. E outro questionamento que nós tínhamos é se o uso da imunoterapia neoadjuvante afetaria tanto o procedimento cirúrgico, o tempo cirúrgico, e até, de alguma forma, traria complicações que impedisse o paciente a receber a cirurgia. O que foi visto é que não. Os pacientes no braço que receberam imunoterapia em combinação apresentaram taxas de cirurgia minimamente invasiva maiores, e, pelo contrário, os pacientes no braço da quimioterapia acabaram também apresentando taxas de cirurgias que se iniciaram minimamente invasiva e que foram convertidas para cirurgia aberta muito maiores. Além disso, a gente viu que a maioria dos pacientes conseguiu receber como procedimento, como tipo de cirurgia lobectomia, e enquanto a gente vê que em relação à pneumectomia, na sua população estadio 3A, o braço de quimioterapia isolada apresentou maiores taxas de pneumectomia. Os desfechos também com relação a duração de cirurgia, tempo até cirurgia, complicações cirúrgicas não apresentaram diferença entre os dois braços, mostrando que o emprego da imunoterapia no cenário de neoadjuvante é seguro. Ainda assim, a gente passa por alguns desafios nesse cenário para melhor entender e aplicar essa terapêutica, como selecionar melhor os biomarcadores do paciente que se beneficiariam do uso dessa técnica, qual tratamento radical o paciente necessita receber após o uso do tratamento, como avaliar pré-cirurgicamente esses pacientes, qual o melhor endpoint em termos de resposta patológica a esses pacientes, bem como resposta radiológica. Pacientes com mutação driver derivam algum benefício dessa terapêutica? Se esses pacientes vão requerer ou não algum tipo de complementação de tratamento adjuvante, e qual a melhor modalidade, no final das contas, para emprego na neoadjuvância. Então, ainda existem algumas dúvidas em relação a isso. A gente tem alguns outros estudos, além do apresentado Checkmate 816, como o Keynote 617, Empower 030 e o AAGEN, que tentam avaliar também o uso de outras imunoterapias, como pembrolizumab, atezolizumab e durvalumab, respectivamente, em andamento. No cenário de tratamento adjuvante, a gente tem que, historicamente, o tratamento adjuvante padrão também com quimioterapia citotóxica baseada em platina. Aqui a gente tem a meta-análise do LACE, que consagrou realmente a quimioterapia adjuvante, mostrando o ganho de sobrevida global, com hazard ratio de 0,89 e benefício absoluto de 5,4% em 5 anos, muito semelhante ao benefício, como já apresentado, da neoadjuvância. E, claro, a gente também teve a avaliação do uso da imunoterapia no cenário adjuvante, agora no estudo Empower 010, apresentado na ASCO 2021, o primeiro estudo de fase 3, que tentou avaliar o uso de atezolizumab no cenário adjuvante. Os pacientes eram pacientes completamente ressecados, estadio 1B a 3A, sendo 1B tumores maiores que 4 centímetros, que eram, então, submetidos a quimioterapia adjuvante com doublet de platina e randomizados 1 para um braço experimental com uso de atezolizumab, e o outro braço, controle com best supportive care. O endpoint primário desse estudo era sobrevida livre de doença, de forma hierarquizada, sendo que o primeiro endpoint é na população estadio 2 a 3A, com PDL1 acima de 1%. Caso esse endpoint alcançasse significância estatística positivo, seria feita a análise, então, da sobrevida livre de progressão em toda a população estadio 2 a 3A. Caso também positivo, hierarquicamente, seguiríamos para avaliação da sobrevida livre de progressão na população intention to treat, ou seja, estadios 1B a 3A, e também, caso positivo, teríamos a avaliação, então, de sobrevida global na população também intention to treat. O primeiro endpoint, então, de sobrevida livre de progressão na população estadio 2 a 3A, PDL1 positivo,
foi positivo, houve ganho sobre vida livre de progressão e estatisticamente significativo com hazard ratio de 0,66. Hierarquicamente avaliando também esse desfecho em toda a população estadio 2, 3A, também houve significância estatística positiva para a sobrevida livre de doença com hazard ratio de 0,79. Na avaliação do subgrupo nesse desfecho, vimos que o benefício foi estatístico derivando daqueles pacientes com PDL1 positivo, enquanto a população PDL1 negativo não apresentaram benefício com a terapêutica. O terceiro endpoint, sobrevida livre de progressão na população intention to treat, ainda não alcançou a barreira de significância estatística, não sendo então avaliado. Porém, houve publicação dos dados de sobrevida global em análise interina não pré-planejada, ainda não formalmente testada, porém, a gente vê que há um possível benefício, tendência a benefício em sobrevida global para a população estadio 2, 3A, com um PDL1 acima de 1%. Então, as minhas mensagens é que a imunoterapia neoadjuvante apresenta importante atividade tumoral, baixa toxicidade sem prejuízo a procedimentos cirúrgicos. A resposta patológica máxima completa, então, sugere que o tratamento combinado de quimioterapia citotóxica e imuno seja mais efetivo, mas mais estudos são necessários para a gente identificar o melhor biomarcador e individualizar. A imunoterapia adjuvante não quadrizulimab pode vir a ser considerada um practice change para os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, estadio 2, 3A, PDL1 positivo, mas os dados de sobrevida global ainda são incertos e imaturos. E cabe a discussão sobre o espaço de uso da imunoterapia, tanto no cenário neoadjuvante combinado à adjuvância. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite da comissão organizadora do Simpósio Internacional e do Américas Oncologia. Seguem meus conflitos de interesses. Bom, vamos começar aqui, tentar condensar isso para vocês em 10 minutos, o estadiamento mediastinal invasivo do câncer de pulmão. Principalmente em casos de linfonodos suspeitos, tanto no PET quanto na tomografia, associado a um tamanho do tumor avançado, ou uma localização central desse tumor em pacientes com suspeita de câncer de pulmão não pequenas células. Praticamente todos os algoritmos americanos e europeus recomendam o estadiamento mediastinal invasivo. Uma das decisões da oncologia torácica é decidir em quem ou quando realizar o estadiamento mediastinal invasivo pré-operatório. O estadiamento invasivo ele pode ajudar a evitar uma cirurgia desnecessária, principalmente em pacientes com câncer de pulmão com doença localmente avançada. E talvez ainda mais importante, evitar oportunidades perdidas de cura cirúrgica entre pacientes com evidência de aumento suspeito dos linfonodos mediastinais, tanto N2 e N3, ou com um hipermetabolismo no PET do estadiamento clínico. Bom, e como fazer isso? Como em qualquer raciocínio cirúrgico atual, a gente vai dos métodos menos invasivos para o mais invasivo, como praticamente em todos os casos cirúrgicos. Respeitando sempre algumas premissas que eu queria colocar para vocês. Qual método eu tenho disponível no meu serviço? Qual a experiência da equipe no método invasivo que eu escolhi? Qual a condição clínica e social do meu paciente? Por exemplo, às vezes eu tenho a oportunidade de pedir um exame de alto custo, sabendo que esse paciente pode arcar com esse custo, ou até incluí-lo em algum estudo que patrocine esse exame. Obviamente que eu estou falando do EBUS, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais para frente, e lembrando que o EBUS não está no rol de procedimentos pagos pelos operadores do Brasil ainda. Bom, independente da técnica escolhida, a amostragem de linfonodos ela deve ser precisa para se determinar uma doença N0, N1, N2, N3, que seja. O EBUS já está praticamente há 15 anos disponível no mundo, e um pouquinho mais de 8 aqui no Brasil, como técnica minimamente invasiva. Ele revolucionou e redefiniu o estadiamento mediastinal invasivo do câncer de pulmão. E hoje, a literatura é muito clara, considerando ele como padrão ouro. O maior uso do nosso EBUS é o EBUS setorial. Tá? Perdão. EBUS setorial, que é utilizado para a coleta da punção aspirativa por agulha fina dos nódulos, massas ou linfonodos que estão ao redor da árvore brônquica. E quais são essas cadeias acessíveis pelo EBUS? Cadeia 1, 2, 3,
4, RL, de direita e esquerda, 7, 10 e 11. Acho que todos os linfonodos que acompanham a árvore respiratória, teoricamente, eles são acessíveis por EBUS, né? Já as paraórticas e paraesofágicas, a gente dá preferência para a ecoendoscopia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, para quem nunca acompanhou um EBUS, ou nunca viu como foi feito, aqui na nossa imagem à esquerda, a gente consegue ver bem a agulha entrando e saindo várias vezes do linfonodo para coletar material suficiente, né? E a gente tem que lembrar que o diagnóstico anatomopatológico ele vai ser praticamente por análise citológica, ou seja, o patologista precisa ter experiência como um bom citologista oncótico. Isso foi no início lá do EBUS, isso foi uma leve dificuldade, porque não eram todos os patologistas que tinham experiência com a citologia pura desse aspirado de agulha fina em linfonodo mediastinal, né? Aqui do lado direito a gente consegue ver bem a agulha, geralmente é uma agulha 19G, que a gente usa o padrão, quase um padrão para realizar o EBUS. Como todo procedimento, o EBUS tem algumas regras para a sua realização e a coleta de material do mediastino. A gente começa pela cadeia. Opa. A gente começa pela cadeia 4R. Tá? A gente vai por todo o lado direito primeiro, 4R, depois segue para 10, entrando no bronco principal esquerdo, volta para a traqueia, acessa a subcarinal, depois que entra no bronco da direita e coleta a cadeia 10R, os peribroncos que tiverem sendo acessíveis. Importante, quando recuar o aparelho, é identificar veásicos e tentar coletar também já a cadeia 4 da direita. E dessa forma a gente consegue uma boa estratificação dos linfonodos mediastinais. Rapidamente, eu vou falar da ecoendoscopia, que também é um método minimamente invasivo e ótimo para acesso dos linfonodos paraesofágicos e algumas cadeias paraórticas. Já aqui um pouquinho diferente do EBUS, o que a gente mais usa é o radial, tá? Que proporciona uma maior segurança para a identificação dos vasos que servem como referência para biopsiar alguns linfonodos mediastinais. Às vezes, é uma boa opção em nosso país em relação ao EBUS, pois a ecoendoscopia com biópsia ela está no rol da ANS. Nessa foto, aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver um caso onde o paciente tinha uma cadeia subcarinal bem evidente e acessível pelo EUS. Foi exatamente isso que foi feito. O paciente não tinha condição de fazer uma ecobroncoscopia. E do lado direito, a mesma coisa, né? O acesso a uma cadeia 4R foi bem facilitada por uma ecoendoscopia radial. Com EUS não seria diferente, também tem as suas regras de acesso, que facilitam demais a sua realização. Esse cartoon do slide serve uma boa dica para a gente entender o que é acessível por EBUS e por EUS. Por EBUS, os linfonodos que estão junto à árvore respiratória. E pelo EUS, todos que forem acessíveis pelo esôfago, como a cadeia 7 e 8, os para-esofágicos e alguns para-aórticos. Ok? Bom, o EBUS, os métodos minimamente invasivos não conseguiram me dar a informação que eu preciso para completar o estudamento correto. O que fazer agora? Agora é hora de ligar e chamar os jurássicos cirurgiões. A equipe cirúrgica pode ficar tranquila que ela vai chegar feliz para completar o estadiamento. Não, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Bom, chegamos na clássica mediastinoscopia, que pode ser convencional ou por vídeo. A videomediastinoscopia, onde a única grande diferença é que uma câmera é acoplada no mediastinoscópio que possibilita uma visão mais ampliada e um melhor compartilhamento de imagens com residentes e auxiliares.
Aqui, com segurança, conseguimos acessar as cadeias paratraqueais 2 e 4, a cadeia subcarinal e, em alguns casos, dependendo do biotipo, até a cadeia 10 à direita, 10 baixa. Bom, através de um acesso cervical, a gente chega até a face paratraqueal e, com uma dissecção romba com o dedo, eu consigo liberar até muito próximo da carina. Outra vantagem desse posicionamento do dedo do cirurgião é sentir os vasos do mediastino e tentar perceber se há alguma variação anatômica, se ela existir, né? E com o trajeto pronto, introduzimos o mediastinoscópio e iniciamos a dissecção dos linfonodos. Para quem nunca viu alguma imagem numa mediastinoscopia, né, aqui no caso é uma dissecção de um linfonodo suspeito, de uma cadeira paratraqueal à direita, 4R. Na imagem dinâmica fica bem evidente a proximidade das estruturas, veia cava superior, traqueia, e todo cuidado aqui é pouco. Eu não quero cansar vocês com vídeos de cirurgião, mas apenas para os colegas clínicos entenderem como a proximidade das estruturas que a gente está lidando numa mediastinoscopia, a gente trabalha numa área de cerca de 1,5 a 2 centímetros quadrados no máximo. E não precisa nem falar das complicações da mediastinoscopia, sobre lesão vascular, pneumotórax, paralisia vocal, infecção e mediastinite. Mas hoje a gente já com uma boa habilidade disso, essas complicações, dependendo do serviço, já vão caindo bastante estatisticamente. Então, apenas recapitulando, qual o método abordado para cada cadeia linfonodal do mediastino para o estadiamento? Em amarelo, mediastinoscopia e EBUS, né? Com certeza, essas cadeias são bem acessíveis pelos dois métodos, né? Em roxo e amarelo, as cadeias podem ser acessíveis por EBUS, teoricamente, todas as da mediastinoscopia, das cadeias 10 e 11 e 12. E em azul, as cadeias onde damos maior preferência para o EBUS, para o EUS, perdão, que são as paraesofágicas e paraópticas. E se nenhum desses métodos fornecer um diagnóstico, seja por material insuficiente ou por falta do método no serviço que o colega está trabalhando, ou por qualquer outro motivo, existe uma outra forma de estadiamento? Existe espaço para outra coisa? Sim, né? Algumas vezes acabamos indo para uma cirurgia com essa dúvida, e há espaço sim, tanto para a videotoracoscopia e para a cirurgia robótica. Lembrando que a técnica correta dessas cirurgias, tanto a vídeo quanto a robótica, a gente inicia, na ressecção pulmonar oncológica, a gente começa pela estratificação do mediastino, retirando os linfonodos do mediastino. E, sempre que possível, fazendo a patologia de congelação dos linfonodos suspeitos ou que não foram previamente estudados. Qual o melhor método de estadiamento mediastinal, então? A literatura, nos últimos 5 anos, pelo menos, não vê diferença significativa entre uma ecobroncoscopia bem realizada e uma mediastinoscopia. Isso, todos os trabalhos agora já falam isso. E pode haver casos em que, mesmo tendo um ótimo endoscopista, broncoscopista, radiologista intervencionista, às vezes a gente fica às margens das nossas próprias decisões. Como neste caso, onde havia muita dúvida em funcionar a cadeia 9 em um tumor de lobo inferior esquerdo, a melhor opção que tivemos foi estratificar no intraoperatório por robótica, que, como já falei, que sempre a gente inicia o caso pelas cadeias linfonodais mediastinais. Nesse caso que vocês viram, a congelação veio negativa, apesar de todas as dúvidas, a gente progrediu com a lobectomia. Bom, concluindo, o estadiamento preciso do câncer de pulmão não pequenas células potencialmente operável, ele é decisivo para a determinação do prognóstico e definição do tratamento. Mesmo que a tomo ou a PET sejam frequentemente utilizados, esses métodos sozinhos não são capazes de estabelecer a certeza da presença de malignidade e requerem um diagnóstico definitivo tanto por EBUS ou por mediastinoscopia para confirmação dos resultados. Para finalizar, é importante citar o trabalho do Dr. Francis Verdial, da Universidade de Washington, onde ele fez uma análise retrospectiva de mais de 30 mil pacientes, praticamente uma divisão igualitária entre os que fizeram EBUS ou mediastinoscopia, e não houve grandes diferenças entre complicações de dois métodos. Muito provavelmente os broncoscopistas
E os citologistas ficaram muito melhor com o passar dos anos. Bom, o fedamento umidestinal invasivo feito com qualidade e corretamente garante o melhor tratamento para o paciente e o melhor prognóstico. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite e um bom fim de semana para todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Meu nome é Rodrigo Dias, sou radioterapeuta do Hospital Paulistano. E o tema que a gente vai abordar nessa aula é radioterapia quando hipofracionária. A gente vai dar uma ênfase especial nos tumores não pequenas células. Bom, uma breve introdução, né? O hipofracionamento, como o próprio nome diz, utiliza doses maiores por fração, né? Então, a dose clássica diária que a gente utiliza varia de 1,8 a 2 gramas dia, e o hipofracionamento vai utilizar doses maiores que essa diária, né? Com o objetivo, usualmente, de encurtar o tempo de tratamento, diminuindo a repopulação entre as frações e diminuindo o reparo, otimizando o resultado final, né? Então, é importante a gente lembrar, toda vez que a gente está aumentando a dose por fração, eu estou diminuindo o reparo, tanto do tecido tumoral como do tecido normal, e, consequentemente, é importante a gente utilizar técnicas que permitam a conformidade maior da dose de radiação no nosso volume-alvo e minimizar a dose nos tecidos normais. Em relação ao hipofracionamento, ele pode ser classificado em moderado ou ultra hipofracionamento, dependendo da dose diária, né? Então, até 5 gramas a gente vai considerar como hipofracionamento moderado e ultra hipofracionamento a partir de doses acima de 5 gramas dia. Contextualizando, né? Hipofracionamento classicamente é utilizado nos tumores de pulmão, não pequenas células como intuito paliativo, né? Então, para alívio de sintomas como obstrução de vias aéreas, dor, sangramento, né? Mas, mais recentemente, a gente vê que o hipofracionamento vem ganhando papel, né, principalmente com a utilização da radioterapia estereotáxica, né, a radioterapia estereotáxica fracionada com SBRT, ou radioterapia ablativa com o termo SABR, né, utilizando o ultra hipofracionamento. Mas o tema em questão que a gente vai abordar na presente aula é o hipofracionamento moderado, né, quando a gente vai utilizar o hipofracionamento moderado. Então, eu trouxe alguns estudos importantes que nos embasam, né, a evidência que a gente tem na literatura para a gente poder indicar o hipofracionamento, né? Então, o primeiro estudo foi o estudo do Slotman, um estudo de 1993, praticamente 30 anos atrás, né? Nesse estudo foram selecionados pacientes com tumores de estágio 3, mais de 300 pacientes, e aqui foram os 3 esquemas que eles utilizaram de radioterapia hipofracionada. A gente vai se atentar principalmente para o 40 grays, o split course, então ele fazia 20 grays em uma semana, com frações de 4 a 5 grays, parava por uma semana e depois ele repetiu o curso novamente por mais uma semana. Ele comparou com outros 2 esquemas, com 30 a 32 grays em 5 frações, ou 24 grays em 3 frações. E naquela época se utilizava a radioterapia 2D, né, a radioterapia convencional, com campus anterior-posterior e pós-anterior, onde era irradiado o tumor, e ele irradiava, nesse estudo, os linfonodos hilares e mediastinais. O que foi observado, né? Quais são os achados interessantes desse estudo? Então, aqui tive a linha preta, é a linha do split course, em 40 grays, né, com as frações de 4 a 5 grays por fração. A gente observa que esses pacientes que foram tratados com esse esquema de tratamento, eles acabaram, na verdade, tendo o melhor resultado, com o melhor controle local com esse esquema de tratamento. Então, a partir de então, começaram a surgir alguns estudos já de hipofracionamento mais próximo do que a gente aplica na atualidade, né? Então, esse estudo canadense, desse autor Soliman, onde ele avaliou mais de 100 pacientes com frações de 4 grays, e essas frações variavam de 12 a 15, dependendo do histograma dose-volume nos tecidos normais, né? Já ao contrário do estudo do Slotman, eles não incluíam pacientes com linfonodos positivos, então eram tumores T1, T3, N0, M0, então não tinha irradiação nodal eletiva, uma vez que a preocupação com a irradiação do mediastino com esses esquemas, mas com doses maiores por dia, né? Então, o que ele observou, né? Então, temos de controle local em 2 anos, um controle relativamente alto, né? 76%, até similar aos protocolos mais atuais, os estudos mais atuais que a gente vê com utilização de SBRT até, né? E um controle local em 5 anos também de 70%. O que é interessante, né? Que nos pacientes com lesões menores, né, eles tinham uma menor sobrevida global, né, em torno de 40% daqueles pacientes que tinham lesões menores que 3 centímetros, porém, aqueles pacientes com lesões maiores que 3 centímetros, eles tinham uma sobrevida em 5 anos próximos dos 5%, né.
Como a gente não tem uma evidência prospectiva da utilização desses esquemas de hipofracionamento, né, um estudo randomizado fase 3, comparando a radioterapia com o fracionamento convencional versus hipofracionamento, a gente vai partir para outros estudos, o estudo de base populacional, que tem um pouco mais de evidência por conta da casuística, né? Então, esse estudo foi publicado no ano passado, com mais de 6.000 pacientes, onde foram avaliados, comparados, né, os pacientes tratados com radioterapia convencional, com essa dose média de 66 grays, versus a radioterapia hipofracionada com essa dose média de 58,5. Como estudo de base populacional, né, os pacientes com tratamento com radioterapia hipofracionada, geralmente eles tinham mais idade, pior performance status, né, mas quando a gente alinha, né, esses pacientes, então aqui a gente vê os pacientes alinhados pelos fatores de risco, né, os dois estudos, os dois braços foram comparáveis em termos de sobrevida global, sem benefício para um ou para outro esquema de fracionamento. E o estudo fase 3, que a gente tem em andamento, um estudo do MD Anderson, né? Esse estudo ainda, quando ele foi apresentado, foram apresentados os resultados iniciais, eles tinham apenas 60 pacientes dos 226 que seriam recrutados, né? E eles compararam o esquema de fracionamento convencional, né, com 60 a 66 grays, versus o esquema de 60 grays em 15 frações, que é o esquema canadense que a gente discutiu, a gente apresentou anteriormente, né? Nesse estudo, nesse trabalho que foi apresentado, né, eles não tiveram diferença tanto em sobrevida livre de progressão como em sobrevida global entre os dois braços. A gente mostrou alguns estudos falando sobre hipofracionamento, né? Mas a maior parte desses estudos que a gente tem atualmente, eles não utilizam quimioterapia associada, né? E esse estudo em inglês, o SOCAR Trial, né? Ele avaliou o hipofracionamento, obviamente com um esquema não tão agressivo, né? Com 20 frações de 2,75 grays, não aquele esquema de 4 grays diário, né? Associado a químio que poderia ser sequencial ou concomitante, né? Nesse estudo, os resultados mostram que a sobrevida global foi similar entre os dois grupos, né? E em relação à sobrevida livre de progressão, aparentemente tem um benefício, né, com o tratamento concomitante, né? Mas esse não foi significante, né? Então, teve um benefício absoluto, mas não foi estatisticamente significante, provavelmente por conta do N do estudo, né? O estudo fase 2. Interessante, né? A gente sempre associa, né, o tratamento concomitante com maior toxicidade, né? Não foi observado isso nesse estudo, né? Foi 22 versus 24, um P equivalente, né? E a nossa preocupação toda, como a gente fala, né? Estou fazendo hipofracionamento, eu vou ter mais toxicidade, né? Mas com técnicas adequadas, né? A gente pensar principalmente nas principais toxicidades da radioterapia em si, né? Então, a toxicidade pulmonar e esofagite não teve diferença entre o grupo sequencial concomitante, mostrando que é seguro, né? O tratamento com radioterapia hipofracionada com a quimio associada, quer ela sequencial ou concomitante. Saindo do cenário, né, de tratamento primário, né, partindo para o tratamento de consolidação, né, então esse estudo do Gomes, né, acho que todos já conhecem, né, então ele selecionou pacientes oligometastáticos induzidos, né, então até 3 lesões após tratamento sistêmico, para o tratamento de manutenção com tratamento sistêmico ou consolidação local. Interessante a gente observar que quase 50% dos pacientes foram tratados com radioterapia hipofracionada ou radioterapia estereotáxica ablativa, ou, né, teve um grupo de pacientes que fizeram radioterapia hipofracionada e químio, né? E aqui os esquemas utilizados não era padronizado, então você tem vários esquemas de doses distintas, né? Esquemas hipofracionados utilizados, 60 grays em 15, 52,5 em 15, a maior parte utilizava 15 frações mesmo, 52,5 em 15, 45 em 15, isso é muito provavelmente por conta da extensão da lesão, as doses nos tecidos normais, né? Que é interessante nesse estudo, né, que o grupo de consolidação, independente de como ele foi feito, né, ele teve um benefício em sobrevida livre de progressão e um benefício em sobrevida global, né, a gente vê que 50% aqui dos pacientes com mais de 36 meses de sobrevida global, né, então, mediana, né, então é interessante aqui esse dado, né. Então, considerando todos os estudos apresentados, na evidência que a gente tem na literatura, né, então, quando hipofracionar nos tumores de pulmão não pequenas células, né, o papel do hipofracionamento moderado nesses pacientes ainda não está bem estabelecido, né, a gente vai considerar o hipofracionamento moderado como uma alternativa para tratamento de lesões mais extensas que não são passíveis de tratamento com radioterapia estereotáxica ablativa em pacientes que não são candidatos nem à cirurgia e nem à químio, né. Também pode ser utilizado nesses pacientes oligometastáticos, como um estudo do Gomes evidenciou, como tratamento de consolidação. Nós aguardamos ainda os resultados de estudos fase 3 em andamento, principalmente essa série do MD Anderson. Muito obrigado. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta já? Acho que eu ainda não recebi nenhuma.
Primeiro eu queria agradecer a todos, né? Foram ótimas as aulas, as apresentações. E eu queria primeiro dar uma perguntada aqui para o Rodrigo. A gente viu que saiu ontem o resultado de um dos estudos que o Rodrigo apresentou aqui. E eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente foi surpreso, né? Foi? O resultado foi apresentado ontem, né, Cíntia? Foi publicado ontem na JAMA, né? Eu tive acesso ainda ao abstract, não tive oportunidade de ler o artigo completo, né? Que esse estudo que tinha sido apresentado previamente numa Astro, né? E que é um estudo prospectivo que a gente tem comparando o hipofracionamento ao fracionamento convencional, né? Os resultados preliminares, quando foi apresentado na Astro, já não mostrava, como a gente mostrou no estudo, uma diferença em termos de sobrevida e mesmo taxa de complicação, e aparentemente o resultado final é o mesmo, né? O que me chama a atenção, eles tinham inicialmente uma proposta, o ACROL dele era de mais de 200 pacientes, se não me engano 226, e o estudo foi publicado agora com 96 pacientes, né? Então, o N acabou sendo mais limitado, né? Mas aparentemente os resultados se mantêm, o hipofracionamento ele oferece um resultado similar ao fracionamento convencional. Foge um pouco da nossa expectativa, porque quando a gente pensa em fazer a radioterapia hipofracionada, você está oferecendo um BD maior, quando comparado ao fracionamento convencional. Se você for analisar o BD desse fracionamento 60 grays em 15 frações, ele tem um BD, quando comparado a uma fração de 2 grays por dia, que a gente utilizaria no fracionamento convencional, um BD de aproximadamente 70, uma dose equivalente a 70 grays. E o resultado do estudo canadense mostra, né, que o controle local até chega a ser parecido nesse cenário com os pacientes que são tratados com SBRT. Obviamente que SBRT você tem um BD muito maior do que esse tipo de fracionamento, mas na prática a gente observa que esses pacientes eles têm um controle local a longo prazo muito bom. E nesse estudo foi similar, então meio que um balde de água fria para o hipofracionamento, mas são resultados equivalentes ao fracionamento convencional. Pensando no cenário aí que a gente vive atualmente, pandemia, e quando você quer minimizar a exposição desses pacientes idas e vindas para um serviço de radioterapia, é uma alternativa, né? Eles sempre preferem um tratamento mais curto do que um tratamento convencional que seria feito em 6 semanas. Sim, e não foi superior, né, na verdade. Não, foi equivalente. Infelizmente, não foi superior. O que mais? Mais alguma pergunta? A gente ia trazer uma discussão para o Vitor sobre a incorporação da imunoterapia, Vitor. O estudo de adjuvância foi bem impactante na apresentação da ASCO, e eu acho que todos nós estamos acreditando que vai ter uma aprovação da adjuvância com a atezolizumab no futuro próximo, para estágios 2 e 3. Como é que você está vendo essa questão da adjuvância? E com relação à neoadjuvância, eu queria te perguntar sobre biomarcadores. Como que você acha que a gente vai fazer neoadjuvância? Vai ser incorporado junto com o químio? Ou você está vendo algum caminho de personalização da imunoterapia baseada em biomarcadores? Então, é a grande discussão do momento. Primeiro, falando da adjuvância, realmente o Keynote veio, enfim, no resultado esperado, na verdade, já pressupomos desse racional. Pós a Daura também no ano anterior, mudando ali para os pacientes GFR mutados, e agora realmente com o uso da imunoterapia na adjuvância, provavelmente a gente já tem até aquela análise interina preliminar, enfim, provavelmente essas curvas vão se abrir e teremos também ganho de sobrevida global. E esse racional para adjuvância com imunoterapia ainda é mais forte em comparação, por exemplo, com o uso de TKI para paciente com mutação driver, até por um mecanismo biológico, molecular ali da carcinogênese. Então, a gente espera realmente que mesmo após o uso de uma imunoterapia, a gente tenha uma resposta sustentada e imune de controle da doença neoplásica.
o que às vezes nos preocupa em relação ao uso de TKIs, por exemplo, de que assim que há um momento da suspensão da droga, essa inibição do eixo carcinogênico seja retirado e tenha doença. Então, claro que a gente segue otimista, por exemplo, os dados sobre vida global do Adaura, mas trazendo no contexto do Empower, eu acho que esses dados são ainda mais, assim, a nossa expectativa é ainda maior de um desfecho positivo. Então, acredito sim que a imunoterapia será incorporada no contexto de adjuvância. E realmente, assim, o hazard ratio para a população toda 2 a 3A é de 0,66, mas para aquele grupo ainda autoexpressor, com PDL acima de 50%, esse hazard ratio é de 0,34. Então, acho que vai ser, já é practice change e vai ser provavelmente aprovado. E, assim, o racional é de que provavelmente também gerará ganho de sobrevida global naqueles pacientes expressores de PDL. A gente viu que, pela análise, a população PDL negativo e, curiosamente, a população smoker, né, current smoker, não tiveram esse benefício. Agora, na verdade, a minha grande expectativa é em relação à neoadjuvância. Existem alguns experts aí internacionais que brincam dizendo que por que a gente guarda a nossa melhor terapêutica para o final? Então, já existe esse racional, a gente já tem esses dados aí animadores em relação à taxa de resposta patológica completa. Então, acho que sim, teremos mais estudos com neoadjuvância também, usando a imunoterapia na neoadjuvância. O estudo Keynote, analisando o Pembro, eles, vamos dizer, corajosamente colocaram como endpoint primário tanto sobrevida livre de progressão como sobrevida global, diferentemente dos outros estudos que estão vindo aí, como a EIGAM, avaliando Durva, que botaram ainda o endpoint como taxa de resposta patológica máxima ou completa. Então, a gente vai ter dados, outros estudos trazendo em primeira, como endpoint primário, o benefício de sobrevida. Agora, existe toda uma grande discussão porque é aquilo, né? Novas terapêuticas, então novas condutas. Então, até cheguei a botar isso no slide, a gente tinha uma grande preocupação, nós, compartilhando desse medo com os cirurgiões torácicos, do efeito, do possível efeito deletério, talvez, no ato cirúrgico que uma imunoterapia poderia provocar. E aí, com esses resultados publicados nessa última ASCO, a gente ficou bem mais tranquilo, na verdade, animados. Eu acho que os cirurgiões agora talvez enxerguem com melhores olhos a imunoterapia, porque todos os desfechos cirúrgicos foram melhores no braço, com associação com nivolumab. Eu não coloquei todos os gráficos, senão a apresentação ficaria enorme. Viu, Vitor? O tempo cirúrgico foi menor. Diminuiu, exatamente. A faixa 180 minutos, mais ou menos, as cirurgias no braço com a imuno e 200 e poucos minutos no braço sem sem nível. imuno. É isso mesmo. Exatamente. Então, isso para nós jurássicos é maravilhoso. Exato, eu acho que, então, acho que assim, isso será uma prática provavelmente incorporada. Foi um estudo de fase 3, mas realmente o endpoint de sobrevida livre de progressão ainda é imaturo. A gente vai provavelmente também ter esse dado aí mais para frente. E a grande dúvida, que também, assim, terão novos estudos, é inclusive usando a estratégia dos estudos de fase 2, que usaram tanto o tratamento na neoadjuvância com a imuno, e o paciente seguiu uma espécie de manutenção usando a adjuvância também com a imunoterapia. Então, assim, a coisa abre um leque de opções ainda que tem que ser estudados, de manobras e estratégias, inclusive da própria avaliação, porque os estudos de fase 2, se não me engano, na DIN Trial mesmo, alguns pacientes avaliados radiologicamente pós-imunoterapia na neoadjuvância, eles, na verdade, apresentaram ou doença estável / progressão, e mesmo quando submetido à cirurgia, viram que, na verdade, era só processo inflamatório aumentando a doença. Então, isso também vai ser outro questionamento. Aquele paciente que é ressecável, a gente faz o tratamento neoadjuvante e, por algum motivo, ele tem aumento da lesão. Como é que a gente vai avaliar melhor radiologicamente? E na discussão também, nesse contexto de neo e adjuvância, qual é realmente o biomarcador? A gente já vai testar PDL para esses pacientes logo upfront, ou seja, todos os pacientes com câncer de pulmão terão a dosagem de PDL independente de estadiamento e conduta, e se isso resulta também, e aí entra também, como a Cecília apresentou no outro módulo, a questão do circular, do DNA circulante tumoral, se isso não poderia ser um preditor também de avaliação do tratamento neoadjuvante cirúrgico, se esse paciente precisa ou não complementar. Então, enfim, temos na verdade, são muitas perguntas, mas, em suma, acho sim que a imunoterapia entra como padrão na adjuvância e acredito fortemente que entrará na neoadjuvância. E que bom que os cirurgiões também animaram
nessa possibilidade. Muito bom. Eu queria voltar um pouco no caso que a Tércia apresentou e eu queria a opinião de todo mundo sobre se vocês acreditam que essas complicações e por que vocês acreditam que essas complicações que o paciente teve tiveram ou não relação com a imunoterapia. Lembrando aqui, né, Tércia, só para a gente relembrar, um paciente estágio 3, com PDL1 de 10%, Carrá G12C, quimio e radioterapia, era um paciente N3, inclusive, né? E que fez durvalumab, eu acho que mais ou menos uns 6 meses de manutenção, de consolidação, e aí começou com um quadro de uma pneumonia barra um derrame pleural. Esse derrame foi abordado em algum momento, foi negativo para malignidade, e aí desenvolveu um empiema, uma sepse grave um tempo depois. É isso mesmo, não é? Resumindo? Isso mesmo. E ainda, por fim, na última complicação, um derrame pericárdico, que foi abordado também. Então, Essa é assim, uma pergunta do caso, sobre o empiema, houve uma boa expansão pulmonar após a pleurodese? Não teve uma ótima expansão pulmonar, não. E por isso, uma das discussões de a gente optar em parar o durvalumab por conta de potenciais outras complicações num pulmão que ficou quase que excluso, vamos dizer assim, né, esse pulmão esquerdo dele. Esses pacientes que acabam não evoluindo, não, sem expansão do lado drenado, sem expansão pulmonar do lado drenado, eles, inevitavelmente, em alguns meses, eles acabam sendo pneumonectomizados funcionais, né? Tem até todo o desvio de sangue para o outro lado do pulmão bom. E assim, a gente sabe que a proteção do espaço pleural é a expansão pulmonar. Uma coisa que a gente ensina para os residentes da gente, aqui na BP, é que foi a minha formação do HC, a gente nunca fazer pleurodese quando não tem expansão pulmonar. Infelizmente, uma contraindicação clássica de pleurodese é a falta de expansão pulmonar. Deu para ver uma das imagens, se eu tiver errado, alguém me corrija aqui, por favor. Eu vi umas imagens no final do caso, que tinha o desvio do mediastino era muito grande para o lado esquerdo. Isso é um sinal indireto que, assim, que o continente está se adaptando ao conteúdo, que esse pulmão já não tinha expandido em algum momento. E foi isso que aconteceu. E junto com o quadro infeccioso, né, ele tinha até indicação de abordagem cirúrgica pelo quadro infeccioso junto. E também foi abortado e ele usou o antibiótico por 5 meses, antibiótico via oral. Eu tenho um caso de um paciente, o Rodrigo está por aí também, de um paciente estágio 3 que a gente fez químio e rádio, seguido de imuno, e ele teve uma hepatização completa do pulmão direito, completa. Então, assim, a foto é bem parecida com a imagem que vocês mostraram aí. Não teve infecção. Esse paciente meu não teve infecção, mas ele teve uma toxicidade que vai culpar aí, tem um pouco de culpa da rádio, porque foi o lado que você fez a rádio. Se fosse só uma pneumonite complicada, né, teria provavelmente dos dois lados. Então tem um papel da rádio e eu acho que a imuno também tem papel. Então, assim, essa hepatização pode ser uma potencialização do efeito da radioterapia de um lado do pulmão. Mais um processo infeccioso que, tentando compreender aí o todo, né, talvez um pulmão hepatizado já com processo de DPOC de base, talvez tenha em algum momento uma pneumonia ali no meio disso, pode gerar sepse, derrame pneumônico e etc. Né? Não sei, para mim é como eu estou tentando entender a fisiopatologia dessa toxicidade toda. Eu entendo não fazer durva de novo. É um paciente com pulmão único e ainda provavelmente com algum grau de shunt, porque passa sangue ainda naquele pulmão hepatizado ali. Né? Então, eu não sei de quanto ficou a saturimetria desse paciente, mas ele pode aí ter algum grau de shunt. Pena que a gente não tem um pneumo aqui nessa mesa, né? Mas, Alexandre, você acha que pode ter sido por aí também, Alexandre? Ajudando a gente a raciocinar aqui? Acho sim, acho sim.
o pulmão pós-rádio, acho que o Rodrigo, muito mais que eu, a pneumonite actínica, ela deixa o pulmão, destrói muito colágeno do pulmão, o pulmão ele fica duro, pelo menos na pneumonite actínica aguda, né? Fica desfuncionalizado, inclusive toda a mobilização de secreção desse lobo que está inflamado fica prejudicada. É muito fácil infectar na pneumonite actínica aguda. A gente vê bastante isso também. E o pulmão expande mal. Nesses casos que o pessoal acaba solicitando para a gente pleurodese, às vezes o pessoal até fica meio chateado com a gente, porque não dá para fazer, o pulmão não está expandindo bem, tem grande chance de infectar a cavidade. Eu prefiro deixar com o Pleurix, mandar o paciente para casa, esvaziar quando precisar, o Pleurex, perdão. E, às vezes, 2, 3 meses depois, o próprio continente se adaptou já mais ao conteúdo, né? O tórax, o hemitórax conseguiu encolher um pouco, ou seja, eu não tenho mais um espaço vazio que vai me atrapalhar para fazer uma pleurodese. Eu não posso ter espaço vazio, eu não posso ter espaço, eu não posso ter ar naquela cavidade para fazer uma pleurodese, nem pensar. Isso é infecção, isso é empiema. Fazer pleurodese em pulmão que não expande, em cavidade pulmonar, que o pulmão pleural, que o pulmão não expande, é igual a empiema, não adianta. Poderia ser uma pleurite também? Ele pode ter uma serosite mediada pela... Fazer pericardia. Sim, serosite até da pleura visceral também, isso mesmo. É mesmo, sim. Serosite, aí entra esse terceiro fator, pleurodese. Rádio, mas eu não falei isso, isso aí, a pleurodese, né? Efeito do talco ali, Exatamente. gerando inflamação, mais a imuno junta. Uhum. Mas, pelo que eu entendi, ele voltou a fazer imuno depois dessa questão do empiema, e aí teve um derrame pericárdio. Então, ele provavelmente tem uma serosite. Não, ele não fez. A última aplicação dele da imuno foi dia 19 de junho. Tinha programação de voltar, e aí... Tá. Aí tem a dor torácica, com derrame pericárdico. Sim, eu tinha entendido errado. Quantas Ele fez durvas 9 ele ciclos de durva. 9. A última aplicação... Mas esses anticorpos têm meia-vida extremamente longa, fica meses. Então, assim, isso também não impede que o efeito ainda E até esteja da ali. rádio também, né? E até a isso que eu ia rádio também. falar, porque Tem o era uma tempo lesão. Era uma lesão central ali, tinha aquela massa, né, infracarinal bem extensa, então, obviamente, chegou bastante dose ali na área cardíaca e no pericárdio, né? A rádio pode ter contribuído um pouquinho. Eu acredito que tem uma parcela de culpa aí também nesse quadro, né? Ele não tinha telectasia antes, aparentemente, pelo menos pelas imagens que eu vi, a gente não via uma telectasia por conta da lesão, mas a gente sabe que essas lesões centrais, eventualmente, posteriormente à rádio, podem evoluir com um certo grau de fibrose que vai às vezes impedir expansão, reduzir calibre de via aérea e levar à telectasia. Às vezes, dependendo da topografia onde isso acontece, como foi comentado, você pode ter uma telectasia até completa, uma diminuição da expansibilidade pulmonar também. Mas interessante é que o paciente hoje ele está muito, muito bem. Essa dor torácica ele não tem mais, a do hemitórax, a dor torácica cardiológica, vamos pensar assim, não tem mais, sem uso de oxigênio, muito, 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 muito bem. Ele só vai à consulta porque eu ligo cobrando, porque se não for, não vai. A outra notícia boa é que vai ser aprovada a terapia para Carragia 12C. Uhum. Era exatamente isso que eu queria perguntar. Para mim era um elefante branco. Eu falei, ninguém tá falando desse T12C, desse paciente. Eu fiz questão de colocar, né? Foi um painel que ele fez uma biópsia em outro serviço para a gente tentar agilizar, e eles fizeram a pesquisa, né? E, enfim, ele é um G12C. Agora, esses pacientes, a gente já discutiu isso várias vezes, inclusive no board, o Luiz sabe dessa discussão, desses pacientes que apresentam algum tipo de mutação que potencialmente driver, como G12Z, ou até inserção do exon 20, que a gente ainda não tem ainda nenhuma terapêutica bem aprovada, mas talvez no futuro tenha, até especialistas de fora, eles têm lá fora muito mais abertura para trial, incorporação de paciente em estudo, enfim, é diferente aqui do nosso cenário brasileiro, mas dá um certo receio desse paciente exposto à imunoterapia, onde a gente vai expor ele para assim, se tiver oportunidade, caso o paciente realmente apresente progressão e já tenha aprovado, a gente vai expor esse paciente ao TKI, também aumentando, então, aí os riscos dele de toxicidade ao TKI pós-imuno.
mas é que a gente vive realmente aqui numa situação, várias vezes já aconteceu, a gente já discutiu, já teve essa discussão, de que a gente fica um pouco de mãos atadas do que fazer, mas é o que temos, então a gente ainda segue como padrão ouro aí o Pacific Trial. Vitor, assim, só para te contextualizar, teve uma publicação aí, eu acho que semana passada, esse mês aí, com certeza, falando de uma toxicidade aumentada, exatamente nesse cenário aí do Carraja 12C. Eu estou procurando aqui, achei aqui. Após uso de imuno. JTO, né, Journal of Thoracic Oncology, dia 19 de julho, hepatite imune grave em pacientes com Carraja 12C, pós-imunoterapia potencializada, triggered by sotorasib. Estou treinando para falar o sotorasib em inglês ainda. Sotorasib. Então, ou seja, pacientes que fizeram imunoterapia e fizeram sotorasib, é um relato de caso, tá? Foi publicado agora, que eles estão começando, e tem uma discussão no artigo sobre isso, se não vai ter algum grau de... Porque os inibidores de Carraja 12C, por acaso, eles têm várias atuações imunes, né? Tanto é que eles estão tentando usar como potencializador e tem os estudos de fase 1 migrando para a fase 2, combinando as duas terapias. Então é um negócio que a gente vai ter que ficar de olho, sim. Eu acho que vai ser nossa realidade aqui mais para frente. Acho que a gente vai encontrar alguns casos assim, porque é o que a gente está fazendo. A gente está expondo os pacientes a imuno, que é o que a gente tem, e se tivermos terapêuticas mais para frente, a gente vai expor o paciente também a TKI, mas sabendo dessa complicação. E o curioso, especificamente, é que, diferente das outras mutações drivers, a mutação do Carraja 12Z, ela é mais presente em fumantes. Ou seja, e também tem expressão de PDL. Então, é uma mutação chatinha, porque por ter expressão de PDL, a gente fica também tentado a fazer imunoterapia. Então, mesmo no cenário metastático, o que a gente vai usar primeiro, se vai ser o TKI, se vai ser a imuno, tem a questão de sequenciamento por toxicidade. Então, assim, tem muita água para rolar, mas eu achei o caso muito interessante até por esse detalhe aí da cereja do bolo dele ter essa mutação. Mas, na verdade, tem uns estudos retrospectivos que mostram que o paciente que é Carras mutado é a única mutação que você consegue usar a imunoterapia mantendo uma taxa de resposta semelhante por conta da expressão do PDL. Ao uso do inibidor, né? Então, assim, se você usar, você não está fazendo tão mal para o paciente quanto no EGFR, por exemplo, que se você oferece a imuno, ele não vai ter uma taxa de resposta tão boa. O Carraja 12C dentro da... Assim, porque a gente genericamente fala, o Carras é de fumantes, né? Na verdade, o Carras G12C é o principal do câncer de pulmão. Ele é uma transversão, vocês vão lembrar lá da biologia, que é a troca, né, de uma purina por uma pirimidina, né? Então, toda vez que você tem uma troca de purina por pirimidina, e essa troca de C para A é a assinatura clássica de mutação induzida pelo tabagismo. Então, o Carras G12C é uma mutação clássica induzida pelo tabagismo. As outras Carras, o Carras G12D é a mais comum de câncer coloretal. Em pulmão, ela é uma dor de cabeça para a gente, porque ela é comum em carcinomas mucinosos de pulmão, que para a gente é uma dor de cabeça, porque pode acontecer em não fumante, tem PDL1 baixo, imunoterapia não funciona muito bem, então a gente está esperando ter, e isso está sendo desenvolvido. A mesma tecnologia do Groove que eles encontraram para desenvolver as drogas anti-Carras G12C, essa mesma tecnologia está sendo usada para desenvolver pequenos inibidores para Carras G12D. Hoje é uma dor de cabeça tratar carcinoma mucinoso de qualquer lugar do corpo. De cólon, de ovário e o de pulmão é uma dor de cabeça ainda. Então, a gente precisa de terapias nesse caminho também. Queria fazer mais uma pergunta. Acho que o Vitor, o Rodrigo vão acabar participando aí bastante. Tem a tendência também, tem alguns estudos que estão sendo realizados de trazer a imunoterapia para junto da rádio, nos pacientes que vão fazer quimio-rádio concomitante. Então, fazer a imuno concomitante também. Queria saber o que vocês pensam sobre isso, sobre a possível toxicidade. E o que vocês pensam, se vocês fariam, se é positivo ou não, o que vocês pensam?
Não sei se o Rodrigo, vou falar primeiro então do Rodrigo. Eu acho que assim, já existem vários estudos até pré-clínicos, né, de avaliação molecular, que já claramente mostram um aumento da resposta na associação das duas terapêuticas, né, com o efeito ionizante da célula, liberando mais antiantígenos, aumentando a taxa de resposta da imuno e vice-versa. Então, assim, esse racional ele é factível, acho que teremos bons resultados em termos de resposta, pelo menos essa é a expectativa, mas talvez o manejo da toxicidade aguda seja mais difícil até em termos de confundidor na hora da avaliação desse paciente. Mas não sei se necessariamente acarretará no aumento da toxicidade, talvez seja possível isso, mas eu acho que com certeza na nossa leitura do paciente que sofre de algum efeito, isso vai ser mais complicado. E é engraçado que cada vez, assim, o tratamento de doença localmente avançada, né, a gente, desde o Pacific Trial, está meio estagnado aí também, sem grandes novidades e mudanças de padrão. Então, está vindo, ou também outras coisas, já está em andamento, por exemplo, o Laura Trial, que é com os do osimertinib após quimio e radioterapia, e o curioso do Laura Trial é que eles vão separar os dois braços para tanto concurrent como também sequencial. Então, eles trouxeram de novo a possibilidade de tratamento sequencial de quimio-rádio e o TKI. Então, assim, como a doença localmente avançada a gente ainda quer melhores desfechos, eu acho que, além da imuno, outras estratégias também vão tentar ser incorporadas nesse cenário e antecipando um pouco mais o uso do tratamento. Mas, especificamente com a combinação, acredito que o racional existe, acho que as taxas de resposta serão sim aumentadas. O grande dilema que a gente vai passar em relação ao paciente que se apresenta com alguma toxicidade aguda e o fator confundidor que a gente vai ter. Não sei se o Rodrigo tem esse receio também. Deixa eu colocar só um ponto que o Pacific Brasil está abrindo, o Instituto COI vai participar do Pacific Brasil, o INCA também vai. É um estudo totalmente nacional que vai trazer imunoterapia, começando um pouquinho antes da rádio, faz durante a rádio e usa por um tempo mais curto na consolidação. Então, Ótimo. vai ser um estudo que a gente vai ter bastante orgulho de falar aí no futuro. E eu acho que a gente seleciona mal os pacientes na prática. A gente acaba tratando no consultório todo mundo com a imunoterapia. E o estudo clínico não permite pacientes com função pulmonar ruim de receber essa imunoterapia, principalmente junto com a rádio, né? Então acho que a gente tem que ter um pé atrás aí na seleção desses pacientes, porque essas toxicidades pulmonares... E outra coisa, o paciente teve toxicidade pulmonar, ele tem que ligar para o médico na hora. Está piorando, está com tosse, está com falta de ar, hospital, ligar para o médico atender, orientar o que tem que fazer, e tem que começar Solumedrol na hora, não é para esperar, principalmente os pacientes com função pulmonar limítrofe, né? Quando você começa o tratamento prontamente, você reverte e evita problemas maiores, né? Eu ia fazer um comentário sobre isso, porque na pesquisa clínica a gente seleciona muito bem, né? E como seria isso na prática na neoadjuvância com a imuno, porque a gente tem pacientes, né, DPOC graves, enfim, com outras comorbidades. Se isso, provavelmente sim, vai ser levado em conta para a gente fazer imuno na neoadjuvância na prática. Acho que isso é fundamental para o Alexandre ali, porque assim, o clinical trial são pacientes muito bem selecionados, não tem ninguém com função pulmonar questionável. Então, são pacientes que vão operar com tranquilidade. Agora, você pegar um pulmão fibrosado, já no limite, fazer a imunoterapia, então, no mundo real, a gente vai ter que tentar reproduzir o mais perto possível, pelo menos essa é a minha opinião, o que foi o estudo clínico, porque senão a gente vai correr o risco de ter um aumento da mortalidade no mundo real aí, né? Eu concordo. Também, exato. Concordo com o Vitor, lembrando, né, que a gente já tem evidência na literatura que a imunoterapia mais próxima do término da rádio, ela até oferece esse ganho, né? Então, por que não concomitante? Mas tem toda essa questão de toxicidade, acho que dependendo do DVH, a gente tem que ter segurança justamente em relação ao histograma de dose de volume nesses pacientes que seriam submetidos a um tratamento combinado, e a avaliação também pré-tratamento com DLCO, para a gente poder oferecer o tratamento e minimizar esses riscos
de pneumonite em curto e longo prazo, né? Então tá bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Eu quero agradecer muito a todo mundo aqui, as discussões foram ótimas, a gente, como sempre, aprendeu muito. Então eu quero agradecer a presença de todos, quem está da plateia, quem apresentou também, muito obrigada. Então a gente encerra as atividades do dia de hoje. Eu convido todo mundo para participar aqui amanhã de novo, no simpósio, falando mais sobre pequenas células, neuroendócrinos, na verdade, e doença avançada. Obrigada a todos.